Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e hoje eu trouxe uma dica super rápida que é da nossa próxima aula, para não ficar um vídeo muito longo. Na próxima aula eu já estou adiantando algumas partes aqui com vocês. Hoje eu vou ensinar como colocar vivo. Cada um tem seu jeito, tem a sua forma, então vocês precisam se encontrar qual é a melhor maneira para você estar colocando o vivo aí. Há várias formas, uma infinidade de jeito, então você vai testando cada uma e ver qual é que você se adapta. Então eu vou contar para vocês, mostrar como é que eu faço comigo, tá bom? Ó, eu fiz aqui, vai ser a nossa próxima aula, que é o nalho dublado, e eu estou usando aqui o PVC. A nossa próxima aula, ó, vai ser esse estojo que eu já postei lá no Instagram. Vou abrir aqui bem rapidinho, aqui foi a peça piloto. Aí agora eu vou testar as medidas, tudo direitinho, para estar gravando a aula para você. Se tudo der certo, a aula vai ser liberada no sábado, tá bom? Bem, fiz uma parte e já tô aqui com minha parte do tecido principal, onde eu vou colocar o vivo. Bem, como é que eu coloco o vivo? Eu gosto muito desse calcador. Esse calcador me facilita muito na colocação do vivo, pelo menos para início. Antes eu usava esse. Só que esse, ele enganchava muito e atrasava o meu serviço, mas também funciona, é uma boa opção para quem não tem esse daqui, tá bom? Tem dele tanto nesse material que é próprio para costurar sintético, como de ferro. O ferro, se você estiver, é só tá passando o óleo no vivo, que aí para ele deslizar bem. Então eu vou colocar aqui na minha máquina. Já coloquei o meu calcador na máquina, estou usando a linha de poliamida e aí embaixo na bobina eu estou usando a linha normal de poliéster. O meu ponto para fazer a colocação do vivo, né, tem que ser o ponto maior da sua máquina. Então o meu aqui ele já está no 5. Isso é muito importante, tá bom? Muitas pessoas já costuram diretamente com esse calcador que é próprio para vivo, mas eu particularmente não gosto. Eu uso ele para finalizar a minha peça. Por quê? Isso aqui era um plástico. Então, você vai passar a primeira costura para colocar o zíper, depois você vai passar uma outra costura por cima dele, colocando o foley, né? Que é o fechamento da peça, e depois você vai passar uma outra costura, colocando o acabamento, que é o viés. Então, vai ficar 3 costuras. Já aconteceu várias vezes comigo, do vivo, ele começar a desprender e eu ter trabalho no futuro, porque clientes reclamando que elas não sabem que isso é vivo, de dizer que aquela peça de plástico está saindo do lugar. Então, assim, o que é que eu prefiro fazer? Eu dou a costura, a primeira costura e a segunda no meio do vivo, porque quando eu for fechar, ele vai estar somente com uma costura e não vai ter esse risco de ele soltar, ele rasgar, porque costura em cima de costura, ainda mais quando é plástico, porque isso aqui não é tecido, a tendência é ele rasgar no futuro, ainda mais se for uma peça que for muito manuseada, tá bom? Então, essa é a dica que eu passo para vocês. Deixe o calcador do vivo para quando você for finalizar com o viés, porque aí vai ficar uma costurinha reta, uma costura só, e aí você não vai ter problema, tá bom? Eu vou virar a câmera agora para cá. E eu vou tentar mostrar para vocês o máximo que eu conseguir. Minha câmera, ela não aumenta para deixar, não aproxima para deixar bem próximo, mas eu acredito que vocês vão ver aí bem direitinho. Bem, eu já achei o meio aqui, tanto de cima como de baixo da minha peça, e cortei. Não tem medidas, né? Mas se vocês quiserem, 5 por 3. Aqui eu corto qualquer pedaço, às vezes eu corto maior, às vezes corto menor, depende. E aqui eu vou centralizar na minha parte de baixo da minha peça, porque eu quero que o estojo ele vai ficar assim, então o acabamento ele tem que ficar para baixo. Então eu vou alinhar aqui, ó, vendo o meio, centralizando mais ou menos a olho, coloco rente. Pego o meu vivo, coloco também no meio e coloco rente a minha peça. Esse vivo, ele é plástico, ele é fácil de manuseio, ó, ele é bem gostoso de costurar. Então, vivo é questão de prática, igual a viés. Quanto mais você coloca, mais bonito ele fica. Embora, na minha opinião, eu acho que o vivo, ele é muito mais fácil do que o viés, porque o vivo, ele fica escondido. Essa parte aqui, se você souber ele colocar bem, ele fica perfeito.
Já o viés, quando é uma peça externa, tem que ter todo um trabalho para a costura não sair para fora. Então, aqui, ó, eu vou alinhar bem e vou levar aqui para minha máquina. Observem que o calcador, ele vai ficar benzinho no meio do vivo. Então, aqui, ó, eu encosto ele, o calcador, bem nessa área aqui arredondada. Aí, eu vou dar o retrocesso. E aqui, pessoal, você vai costurando devagar, porque como ele é fácil o manuseio, você vai costurar ele bem tranquilamente. Então, você vai indo, ó, pontinho por pontinho, para vocês que não têm habilidade. Quando chegar aqui nessa parte arredondada, nessa parte daqui, ó, você vai trazendo o vivo, ó. Eu sempre puxo com o dedo assim, ó, caso eu tire ele fora do lugar, porque eu tenho que alinhar ele com minha peça de baixo, entendeu? Então, assim, ó, eu vou costurando aqui e vou segurando com esse dedo de cá. E aí, aqui assim, ó, pontinho por pontinho, eu vou fazendo a dobra e ele já vai me dando essa flexibilidade. Então, vamos lá. Observe que eu já cheguei na curva, então eu não viro ele todo de uma vez. Então, aqui, ó, eu viro um pouquinho, empurro, dou 3 pontinhos. Viro um pouquinho, empurro com meu dedo, mais 2 pontinhos. E assim eu vou fazendo, ó, todo ele dando a volta. Ó, como ele vai fazendo bem certinho o acabamento. Ele vai dando a curva conforme você vai girando ele. Vá devagar, não tenha pressa, para o acabamento ficar perfeito da sua peça. Aqui mais uma vez, ó. Eu espero que esteja dando para você ver. Deixa eu encostar aqui um pouquinho mais para cá, ó. E aí eu vou costurando e vou virando. Vou costurando e vou virando devagarzinho. Ó, até chegar na parte da linha reta. Chegou na linha reta, você pode até acelerar um pouquinho, mas sempre deixando ele alinhado. Quando vocês pegarem a prática, vocês vão ver que é a coisa mais fácil do mundo, ó. Pouquinho em pouquinho. Já estamos quase finalizando. Aí, aqui, ó, um pouquinho em pouquinho. Porque se você vira todo de uma vez, o acabamento não fica bonito. Chegou aqui, ó, corto e abaixo. E aqui está finalizado a colocação do nosso vivo. Olha como fica dentro. Olha como fica por fora. E aí fica as duas partes, ó, iguaizinha. Você coloca aqui em cima, você vê, ó, que ele não entra, não monta uma na outra, ele fica por cima. Então, é sinal que tá certinho. Vou dar uma dica pra vocês. Quanto mais a peça dura, mais bonito o vivo fica, na minha opinião. Aqui ela tá meio molengo, mas quando você estruturar, ela vai ficar boa. Quando for fazer todo aquele fechamento, olhe, não pegou aqui ainda essa costura, ó, que a gente costura bem rente no zíper. A gente vai costurar ela finalizando, então não corre o risco de seu vivo rasgar, tá bom? Aqui, essa vai ser a dica de hoje. Espero vocês na próxima aula. Se inscreva, aqueles que não é inscrito, aqui, ó, nas minhas redes sociais estão todas aqui embaixo para você que quiser me seguir. Estou lá todos os dias e conto com você no nosso próximo vídeo, tá bom? Costure com amor, costure com paixão. E o mais importante na nossa vida é viver com Deus no coração. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo.